Olá, amados. Eu sou Samuel Santos, o pregador MR, e mais uma vez nos encontramos aqui para trazer mais um momento da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Esta é a parte 5 da nossa mensagem e hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes. Amém? O propósito dessa mensagem é sempre fazer uma comparação, uma alegoria de cada uma dessas igrejas do Apocalipse para o nosso tempo. De alguma maneira, nós nos encaixamos, amém? Em alguma dessas igrejas, o perfil de cada uma dessas igrejas. E trazendo sempre uma linguagem prática, simples e funcional, em nome de Jesus, para a nossa vida. Amém? Então vamos lá. Texto de Apocalipse capítulo 3. A igreja de Sardes diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Ser vigilante. Eu confirmo o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa acrescentar os teus valores ao nosso coração, que o Senhor possa falar de uma maneira simples e objetiva, em nome de Jesus, para o nosso crescimento espiritual. Obrigado e amém. Glória. Amada, a primeira observação que eu gostaria de fazer é uma observação muito explícita aqui, É a única igreja que Deus não não faz elogios. Não há nada nessa igreja que Deus pudesse dizer assim: não, me agrado disso, me agrado daquilo. Tenho a teu favor isso ou aquilo. Como em as outras igrejas, Mesmo tendo seus defeitos, Deus sempre apresentava o lado positivo de cada uma delas, falando sempre das boas obras, daquilo que ela tinha de positivo. Mas essa igreja não tinha nada de positivo, muito pelo contrário. Deus já começou falando dessa igreja de uma maneira muito, muito forte. É a observação que eu gostaria de trazer aqui. É o ponto principal dessa igreja, Está no primeiro versículo, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Isso aqui é muito forte, amado. Ele já começa falando das obras, como das outras igrejas. Eu sei as tuas obras, que tem paciência, que tem isso, que tem aquilo, que guarda a minha palavra. Em todas as outras igrejas, apesar dos defeitos das outras igrejas, ele apontava sempre o lado bom, Ele sempre falava primeiro das coisas positivas. Mas a esta igreja já começa dizendo: olha, eu sei as tuas obras. Eu sei que você tem nome de que vives, mas que estás morta. Então eu acho que isso aqui é o grande defeito. É o pior defeito na vida de uma igreja, ela está morta espiritualmente. Porque isso aqui está falando de morte espiritual. Tem nome de que vives e estás morta. Então está falando da vida espiritual. Não que faltasse o Espírito, não, porque o Espírito está entre nós. E o Espírito estava ali disponível, acessível a essa igreja. Mas era uma igreja morta. Porque quando se fala de morte espiritual, sim, está falando da ausência do Espírito Santo. Então aqui, a primeira coisa que eu já observo aqui, o grande defeito, o principal defeito, é porque faltava o mover do Espírito Santo. Faltava a presença do Espírito. Faltava ação, faltava direção, faltava mover, faltava o Espírito Santo realmente operar, faltava o poder do Espírito Santo, faltavam os dons, porque quando se falta o Espírito, falta tudo. Imagina você na tua vida sem o Espírito Santo. Quando eu digo sem o Espírito, não um Espírito ausente de você, não, o Espírito está contigo. Isso aí é a unção que foi dada a você e permanece. Mas se você não mover esse Espírito na tua vida, ele vai estar parado.
Entende? A tua vida espiritual vai estar morta porque vai faltar o mover do Espírito. Amém? Não é pelo fato do Espírito Santo habitar em você que você vai estar sempre avivado. Você que tem que buscar um avivamento, mano. Amém? Nós que temos que buscar um avivamento espiritual. Nós que temos que buscar o mover. Nós que temos que buscar ser cheio do Espírito Santo. Nós que temos que buscar a presença do Espírito. Nós que temos que buscar os dons espirituais. Amém? Nós temos o Espírito, mas se nós não acionarmos o Espírito Santo na nossa vida, nós estacionamos. Então, é o que estava acontecendo com essa igreja. Essa é a principal observação que eu faço aqui. Ela se achava uma igreja avivada. Vê se não existe muitas igrejas por aí se achando igreja avivada, não. Porque faz movimentos, tem atividades, tem programações, né? Cria muitas programações, criam muitos movimentos, mas falta o mover do Espírito. Vê se não existe muitas igrejas se achando avivada, porque é uma igreja grande, uma igreja com nome, uma igreja que tem muitos membros, uma igreja que está sempre arrumando, sempre inventando programações, né? Movimento disso, movimento daquilo, fazendo isso, fazendo aquilo, mas faltando o Espírito, faltando presença de Deus, faltando a palavra, porque quando falta o Espírito é porque está faltando a palavra. Amém? A ausência do Espírito Santo é a ausência da palavra. Amém? Porque ele diz aqui logo em seguida: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrependa-te. Então o que estava faltando nessa igreja era guardar a palavra. O que estava faltando nessa igreja era ouvir a palavra e guardar e colocar a palavra de Deus em prática. Entende? Por isso que Deus está dizendo, ó, ouça e guarda. Porque vocês não estão guardando a palavra. Vocês não estão vivendo a palavra. Vocês estão ouvindo a palavra, mas não estão sendo praticantes dela. E se nós deixarmos de praticar a palavra de Deus na nossa vida, falta o Espírito. Estamos mortos espiritualmente, porque não há mover do Espírito Santo. Por isso que eu sempre chamo a atenção, o Senhor sempre chama a atenção de buscar a palavra do Senhor. Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Buscai o conhecimento de Deus, buscai, arrependa-te, como a palavra do Senhor diz, né? Meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento de Deus. Crescer na graça e no conhecimento de Deus. Deus sempre chamando, sempre nos chama ao conhecimento da palavra. Sempre nos chama a buscar guardar a palavra do Senhor e seguir a sua palavra. Então, amados, o que estava acontecendo com essa igreja era a falta da palavra de Deus realmente presente na vida dessa igreja. Estavam sendo ouvintes da palavra, mas não praticantes dela. Então Deus chamou a atenção, ouça a palavra, guarda e arrependa-te. Porque no momento que nós nos esquecemos da palavra de Deus, quando nós desprezamos a palavra do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele se ausenta de nós. Amém? Ele não sai de nós, mas se estaciona, não há mover do Espírito. Porque a palavra, como eu disse, é o mover do Espírito de Deus. Amém? É o sopro de Deus no meio de nós. Então, o que tem realmente faltado na maioria das igrejas de Deus hoje são igrejas que têm nome de que vive, mas que está morta. Tem nome de avivada, mas que está faltando palavra. Está faltando conhecimento. Está faltando guardar a palavra. Está faltando seguir a palavra, obedecer a palavra, praticar a palavra do Senhor. Em primeiro lugar, em primeiro plano. Tem muitas pessoas, infelizmente, que têm desprezado isso aqui. Tem desprezado o conhecimento, tem desprezado os ensinamentos da palavra do Senhor, tem desprezado o temor de Deus, tem desprezado os dons espirituais, tem desprezado, amado, o mover desta palavra no meio delas. Então, no momento que nós deixamos de realmente buscar a palavra do Senhor, estamos deixando de buscar o Espírito. Entende isso?
Então, este era o problema dessa igreja, o grande problema dessa igreja. A mensagem tem... mas a palavra, o texto está dizendo aqui, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram, que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco. Amados, no meio dessas igrejas, em nome de Jesus, graças ao Senhor Jesus, há sempre pessoas que realmente buscam, há sempre pessoas que realmente levam a palavra de Deus a sério. No meio dessas igrejas, né, graças ao Espírito do Senhor, graças a Deus, tem pessoas que realmente buscam a palavra, buscam realmente zelar pela palavra do Senhor. A estes, o Senhor está dizendo, não, estes realmente andarão de branco, estes realmente serão vestidos com vestes brancas. No meio dessas igrejas, há pessoas sérias, há pessoas que realmente zelam pela palavra, há pessoas que realmente buscam estar e andar segundo a palavra do Senhor. Mas, infelizmente, a grande maioria, infelizmente, não tem se interessado, não tem procurado buscar conhecimento, não tem procurado guardar a palavra do Senhor, realmente viver por esta palavra, realmente viver e seguir segundo a palavra do Senhor. Infelizmente, tem muitas pessoas assim, a grande maioria. Então, por isso que Deus estava chamando a atenção a essa igreja pela grande maioria. A grande maioria estava achando que estava viva, estava avivada, mas estava morta espiritualmente. A grande maioria das pessoas da igreja de Sardes estavam espiritualmente mortas. Então, que nós venhamos seguir o exemplo não da grande maioria, mas da minoria, infelizmente. Amém? Da minoria. Que realmente nós venhamos zelar pela palavra, guardar a palavra do Senhor, para que realmente nós venhamos viver segundo a palavra de Deus, para que o Espírito Santo realmente seja atuante na nossa vida. Precisamos realmente resgatar o mover do Espírito no nosso meio, resgatar o poder de Deus no nosso meio, os dons espirituais, amado. Eu sempre chamo a atenção aqui nos meus vídeos, nas oportunidades, nós falamos sobre o Espírito Santo, sobre o mover, sobre o poder, sobre o batismo com o Espírito Santo. Buscar os dons espirituais. Os dons espirituais é o sinal do poder de Deus no meio de nós, amado. No meio da igreja. Aleluia. Nós precisamos realmente resgatar o mover do Espírito. Precisamos fazer com que essa nova geração venha realmente entender, crer, ter a visão do que é realmente o poder de Deus, ter a visão do que realmente é o mover do Espírito Santo no meio de nós. Não é o blá 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 que eu estou falando, não. Tem muita gente com muito blá 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 blá. Estou falando de realmente o poder de Deus, do mover, dos dons espirituais, realmente, do falar em línguas realmente do Espírito, de realmente profetizar, de realmente ser usado pelo Senhor para curar, realmente operar maravilhas no nosso meio, o Espírito Santo realmente ser atuante no nosso meio novamente, amado. Que sejam realmente coisas verdadeiras, sinceras, que sejam coisas realmente vividas pelo Espírito Santo. Aleluia, eu creio nisso, eu acredito nisso. Em nome do Senhor Jesus, que isso será resgatado no nosso meio, porque essa é a vontade do Senhor, essa é a vontade do Espírito. Eu acredito nisso, amado. Aleluia, no nome de Jesus. Amém? Fique com esta palavra, que você venha refletir sobre isso. Amém? Que você venha se identificar, não com a maioria da igreja de Sardes, mas com a minoria, que realmente guardava a palavra e vivia segundo o Espírito. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia, né? A igreja é tão espelhada, digamos assim, é tão querida, né? A igreja perfeita entre as 7 igrejas do Apocalipse, a igreja perfeita do Senhor. Amém? Fique com esta palavra e que você fique bem.